Salve Maria! Hoje, dia 15 de outubro de 2020, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, celebramos a memória de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 11, nos versículos do 47 ao 54. Do evangelho segundo Lucas, naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós nos deparamos e percebemos o evangelho de hoje, que nos fala desta contraposição entre os fariseus e os doutores da lei, de um lado, e os pequenos, os pecadores, os excluídos da sociedade, do outro lado, para ressaltar a gratuidade da misericórdia de Deus. Deus é misericórdia e pede que cada um de nós viva esta experiência, a misericórdia do Senhor. Jesus exemplifica esta contradição colocando de um lado os profetas e do outro os doutores da lei. Se os profetas anunciam a palavra de Deus, os doutores da lei a esvaziam e sufocam em infinitas prescrições. Pensam que, colocando as prescrições, eles poderiam alcançar um prestígio, poderiam alcançar uma posição, e esquecendo-se do que é fundamental, de grande importância para a vivência da fé no Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Então, toda esta realidade que está diante dos nossos olhos, nesta perícope, nós percebemos que o Senhor coloca diante dos nossos olhos o erro dos fariseus e dos mestres da lei, que pensam em estar fazendo a vontade de Deus, seguindo preceitos humanos, mas o que na verdade eles fazem é seguir os seus próprios caprichos, querer viver uma experiência agradável a si mesmos e não agradando a lei do Senhor. Recordemos, o evangelho de ontem, que nos falava desta realidade, seguir os preceitos e deixar de lado o mandamento, que é de suma importância para a vivência, o decálogo. O rigorismo da lei, vivido nas prescrições, não tem sentido. Mas viver a lei do Senhor, os mandamentos, o decálogo, com um espírito realmente de entrega, de doação, de amar ao próximo, é algo que realmente está dentro da vontade do Senhor. E então é necessário que a cada dia nós entendamos qual a vontade de Deus para mim, qual a vontade de Deus para você, para vivermos esta realidade e experiência em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como vos dizia, hoje celebramos a memória de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila. Ela, uma jovem que viveu esta intimidade e proximidade com o Senhor. O seu nome de batismo é Teresa Cepeda de Almada. Nasceu em Ávila em 1515 e desde criança mostrou um temperamento exuberante, muito forte,
né, uma tendência à vida mística e atividade prática. Torna-se carmelita aos 20 anos de idade e, quando chega aos 40, inicia uma tarefa enorme com as proporções, né, sendo realmente enviada por Deus, né, chamada pela Virgem do Carmo, né, para que vivesse uma reforma. Reformar. Ela estava no convento de São José, né, em Ávila, e o primeiro que foi reformado desloca-se para todas as regiões da Espanha, para então criar novas fundações à luz das intuições e principais desenvolvidas em sua obra Castelo Interior. E então viver esta experiência profunda, reformar o Carmelo. E era interessante que certas realidades dentro do Carmelo eram realmente fora, né, do patamar de uma vivência de uma religiosa. Quem era religiosa e tinha posses, que era rica, tinha inclusive uma escrava dentro do convento que lhe preparava as coisas, ou até mesmo, né, tinha as suas vestes que eram de linho, que eram do puro linho, né, de seda, e as outras que eram mais pobres, coitadas, passavam necessidade de fome dentro do convento. E Santa Teresa d'Ávila é chamada a viver esta experiência, né, fazendo com que acontecesse uma reforma interna. E a partir daí, não é, esta missão que Santa Teresa d'Ávila leva, não é, a toda a igreja nos chama muito a atenção, a coragem. Uma mulher temente a Deus, mas acima de tudo enviada por Deus. Ao lado dos antigos carmelitas, não é, e com o apoio do seu diretor espiritual, São João da Cruz, ela, não é, surge, não é, faz nascer os carmelitas descalços, que são os que na época acolheram a reforma da grande Teresinha e do pequeno João. Mística de primeira grandeza, era ao mesmo tempo uma mulher prática e se interessava por todos os aspectos da vida dos conventos. Dizia de si mesmo Santa Teresa: sem a graça de Deus, Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma força. Com a graça de Deus e muitos recursos, uma potência. Veja que inteligência, que capacidade, que sabedoria de Deus, não é? Para traduzir de modo concreto a sua experiência de Deus dentro do convento. Com certeza nos inspira. A sua grande obra, o Castelo Interior, não é? Nos chama a atenção e nos convida, se você nunca leu, é interessante lê-la, né? Para que entenda toda esta mística que levou Santa Teresa. A sua autobiografia, escrita a pedido de São João da Cruz, é um livro de testemunho dos mais sinceros, impressionante. Gostaria que, diz no prefácio, como me mandaram escrever a minha maneira de rezar e as graças que o Senhor me fez, me tivessem permitido também contar com clareza os meus grandes pecados. Com certeza, ela e Santo Agostinho também, que escreveu as Confissões, trazem e fazem vir à tona toda a sua vida, a simplicidade, o desejo de santidade, mas também, consequentemente, né, as suas falhas, os seus defeitos, os pequenos pecados cometidos, mas que com certeza o Senhor a agraciou. Diz ainda uma outra frase: morro por não poder morrer, ou sofrer ou morrer. Que nada te turbe, que nada te amedronte. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo consegue. Nada falta a quem possui Deus. Só Deus basta. Feliz o coração inflamado de amor que em Deus fixou o seu olhar. Graças ao amor a Ele, desapega-se de todas as criaturas e nele encontra a sua glória e a sua alegria. Vive também no esquecimento de si, enquanto todas as suas aspirações são por Deus. Então, é no contentamento e na alegria mais viva que corta as ondas deste mar tempestuoso.
E nós sabemos, né, a história da igreja nos conta que Santa Teresa d'Ávila recebeu uma flecha do amor de Deus. E ela que por muitos anos rezou e não sentia esta presença do Senhor. Com certeza, eu e você podemos, né, viver esta experiência. Não de não sentir a presença, mas de, acima de tudo, obedecer à vontade do Senhor. Saber que Deus é Deus e eu sou apenas uma criatura, a mais insignificante, mas devo sempre elevar a minha oração, adorar a Cristo, a Jesus sacramentado e viver conforme os mandamentos da lei do Senhor. Que assim seja. Amém. Te pedimos, Pai de misericórdia, a tua bênção, a tua graça sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo possa conduzir-nos e São Miguel Arcanjo livrar de toda e qualquer cilada do inimigo e que Santa Teresa d'Ávila possa interceder por nós e fazer de nós santos e irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.